falar de promessas e quero declarar que estão chegando tempos de promessas cumpridas, novos tempos sobre a sua vida. E Deus falou comigo que Ele vai trazer novos tempos e vai confirmar através dessa palavra. E tem pessoas aqui que você recebeu de Deus exatamente essa palavra. Novos tempos, novos tempos. Então essa palavra é para cada um aqui que reconhece que precisa de um tempo novo na sua vida. Nós não enviamos o link, então se você puder, assim que terminar, você compartilha. Tem muitas pessoas hoje que provavelmente não receberam a notificação, nós não enviamos a notificação hoje, tá bom? Seja bem-vindo, olá, seja bem-vindo, vocês estão chegando, Jéssica, Andréia Cristina, Sandra, Alessandra, Karine, que especial, glória a Deus. E já nós vamos orar, Deus é bom. Olha aí, sem notificação, tanto de gente, glória a Deus, Deus é bom. Então, sabe, Deus é um Deus que trabalha com promessa. Você está ouvindo isso? Deus é um Deus que trabalha com promessa. Você pode escrever isso aí? Escreve assim, Deus trabalha com promessa. Deus é um Deus que trabalha com promessa, em primeiro lugar. Agora, Deus não trabalha só com promessa, né? Tem mais duas coisas importantes. Deus cumpre as promessas e toda promessa de Deus carrega um propósito maior. Toda promessa que Deus faz para uma pessoa carrega um propósito maior. E esse propósito maior, ele vai ecoar na eternidade. Ele vai ecoar na eternidade. Sabe, Deus estava enfatizando aqui para mim, para falar de promessas cumpridas. Porque muitas pessoas no tempo de espera perdem a promessa. Muitas pessoas no tempo de espera caem em conversa errada que falam para você sobre promessa. Tem pessoas que não entendem que Deus é um Deus específico. Deus é um Deus específico. E Deus, ele não vê você de uma forma geral, não. Deus vê você de uma forma específica, de uma forma individual. Então, preste muita atenção. Se Deus fez uma promessa para você, tem promessas que são bíblicas, que são gerais, mas tem promessas que vêm por revelação, tem promessas que são promessas específicas da parte de Deus. E sabe, Deus não errou e Deus não vai deixar de cumprir uma promessa na sua vida. Olha só como nós devemos tomar cuidado quando nós ouvimos palavras erradas, que tem uma aparente sabedoria, ou parece que é piedosa, mas aquilo não tem Deus, né? Eu já citei para vocês algumas coisas nesse sentido, mas uma vez, uma das vezes que Deus me deu uma palavra, que Deus ia dar uma casa para uma pessoa, aí Deus tinha me dado uma palavra, eu não sabia, provavelmente aquela pessoa já estava em uma negociação ou pensando sobre isso, aí Deus me deu a palavra, aí o que aconteceu? Aí, em determinado lugar, veio uma pessoa lá, numa pregação, e falou assim, Deus não faz isso não, esse negócio de ficar dando casa, não sei o quê, porque a pessoa não sabe que Deus é um Deus específico, que Deus tem suas formas de trabalhar, né? Aí naquele mesmo dia, eu cheguei na mesma pessoa e falei, tá de pé, Deus falou que tem uma casa para você. E passou ali pouco tempo, aquela pessoa testemunhou, porque Deus havia me dado a palavra. Né? Então, quer dizer, a promessa vem de quem? A promessa vem de Deus, e Deus não é homem para mentir, e Deus é um Deus que cumpre promessas. Então, Deus quer que a sua família tenha uma provisão. Deus quer que a sua família tenha uma provisão, né? Deus quer que a sua família prospere. Deus quer que a sua família prospere nesses poucos anos que nós passamos aqui na Terra, né? Agora, a religião cegou tanto as pessoas que muitas pessoas não conseguem enxergar, né, o que Deus faz e o que Deus fala. Mas nós precisamos estar abertos. Sávio, seja bem-vindo, glória a Deus. Olha lá, eu vou mandar uma mensagem para você, hein? Já estou uns 2 dias para te mandar, enfim. Olha lá. Então, tem um processo para que Deus cumpra algumas coisas na nossa vida. Mais cedo eu falei com vocês sobre a importância de termos raízes profundas em Jesus.
E quais são 3 características que nós precisamos desenvolver, né? Que nós precisamos verificar se nós temos essas raízes profundas para viver coisas grandes e promessas grandiosas que Deus tem para nós. Deus não é um Deus de a coisa pequena apenas. Deus também é um Deus de coisas pequenas, mas Deus também é um Deus de coisas grandes. Deus é um Deus de coisas grandes. De repente, Deus tem algo grande com você, ou Deus tem algo diferenciado. Deus tem algo que entra no campo do impossível, porque às vezes o que é pequeno para mim não é pequeno para você. Às vezes o que é grande para você não é grande para mim. Então cada um tem os seus próprios desafios, né? Então quando entra no campo do impossível, quando entra no campo do que nós não podemos fazer, então muitas vezes é nesse momento que nós precisamos deixar de lado a nossa necessidade de entender e confiar nos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores. Olha aqui que a Alessandra Rodrigues escreveu: meu milagre está chegando. Se você puder, vai aí na onda do que a Alessandra escreveu e coloca: meu milagre está chegando, meu milagre está chegando. Então a primeira coisa, Deus é Deus de promessas, Deus é um Deus que cumpre promessas. E a terceira coisa, toda promessa que Deus faz carrega um propósito maior. Quando Deus prospera a sua casa, é o cuidado da sua família. Ele está trazendo um cuidado para a sua família. Eric, já vamos orar. Olha aí, é o cuidado de Deus com a sua família. Deus também provê para o propósito específico que Ele tem na sua vida, né? Ou então, Ele pode te levantar de uma maneira grandiosa para você fazer parte do avanço do reino de Deus aqui na terra. Agora, tem 3 coisas que eu vou enfatizar com você aqui agora e nós já vamos orar. Eu organizei assim para ficar fixo isso em você. Toda promessa que Deus faz, quando Deus te faz uma promessa, inevitavelmente vai ter o tempo de espera. Inevitavelmente, se Deus te fez uma promessa, vai ter um tempo de espera. E às vezes Deus vai fazer milagres menores, às vezes Deus já vai fazendo algum milagre, às vezes Deus já vai fazendo alguma coisa, mas é gradativo muitas vezes o que Deus vai fazer, porque a Bíblia diz assim que aquele que é fiel no mínimo, né? Aquele que é fiel no mínimo também é fiel quando está sobre o muito. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então muitas vezes Deus já começa a trazer algum mover na sua vida. Deus já começa a fazer algumas coisas na sua vida. E aí tem uma época que você fala: eu preciso de mais, eu quero receber mais. Mas você precisa, na verdade, celebrar e se alegrar com os milagres menores, com as coisas que Ele já está fazendo na sua vida. Porque se Ele já está fazendo algo, é porque Ele está confiando em você, confiando para você coisas menores, para entregar coisas maiores na sua mão, para entregar recursos maiores na sua mão, poderes maiores na sua mão. Então, quando Deus começa a fazer coisas menores, então alegra o seu coração. Quando Deus já permite você ter algum resultado, alegra o seu coração. Quando Deus permite já alguma mudança e você pode perceber o agir de Deus naquelas coisas, então você deve ter uma expectativa de que você está sendo trabalhado por Deus por uma coisa maior. E é no tempo de espera que tem as provações. É no tempo de espera que tem os testes de Deus. É no tempo de espera que muitos desistem. É no tempo de espera que Deus tinha algo grande para a sua vida e que se você não esperar com paciência, você não vai alcançar a promessa. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você esperar com paciência, você vai alcançar a promessa. Muitas vezes Deus nos testa porque Ele não quer nos perder com as coisas grandes que Ele vai nos entregar e que Ele vai fazer na nossa vida. Então Deus nos testa com coisas menores para entregar coisas maiores na nossa vida. Deus vai te testar com um dom menor. Deus vai te testar com uma exigência de disponibilizar o seu tempo, uma exigência menor, para depois fazer coisas maiores na sua vida. Então, se Deus já começou a fazer alguma coisa na sua vida, mas é uma coisa menor, então você deve se alegrar. Por quê? Porque esse é um anúncio de que vêm coisas grandes, de que vêm coisas poderosas, que vêm coisas ainda maiores que Deus vai fazer na sua vida. Todas as promessas de Deus na sua vida, elas precisam passar pelo tempo da espera e pelo tempo da
provação, pelo tempo da provação, né? Então, sabe, às vezes nós temos na nossa mente que nós nunca vamos passar uma provação, nunca vamos passar um teste. Tem gente que ainda pensa isso, né? Mas se você está nessa terra, né, então, inevitavelmente, você vai ter desafios, você vai ter provações, sabe? E a provação não é para nos destruir. Deus só prova quem ele tem o interesse de aprovar. Então, se Deus está te provando, não é para te desaprovar. Se Deus está te provando, é para te aprovar. Então, qual que é essa aprovação? Essa aprovação, muitas vezes, é uma adversidade que você está enfrentando agora. E aí Deus está querendo ver, muitas vezes, Deus está querendo nos testar. Ele não está querendo, né? Mas Ele está querendo nos testar para ver se nós desistimos da presença dEle facilmente. Ou se nós desistimos da promessa que Ele nos fez facilmente. Tem pessoas que quando passam por uma adversidade, então facilmente, elas têm ali elas são abaladas pelas circunstâncias, elas são abaladas pelo tempo de espera, e aí começa a achar que Deus é um Deus que não faz milagres, que Deus não vai cumprir uma promessa, sabe? O que nós precisamos entender? Que o mesmo Deus que fez a promessa, Ele tem um propósito com a promessa, né? E Ele tem algo maior nessa promessa, mas essa promessa, ela vai, muitas vezes, vai ser necessário que ela seja liberada em etapas. Em etapas. Mas sabe, eu vou declarar na sua vida, está chegando um tempo onde as bênçãos de Deus vão ser liberadas em sequência na sua vida. Deus está te preparando para coisas tremendas. Deus está te preparando para liberar bênçãos, sabe, com uma avalanche de milagres, coisas em sequência. Vai vir unção de Deus para a sua vida, vai vir cumprimento de promessas para a sua vida. Deus vai fazer coisas assim em sequência. Deus vai liberar, sabe, coisas grandes, coisas poderosas da sua vida. Tem um momento aí que Deus está te preparando para esse momento. É um momento glorioso, que Deus vai liberar muita coisa, muitos milagres sequenciais na sua vida. Porém, é necessário o tempo de preparação. É necessário o tempo da provação, do teste, né, para Deus liberar coisas maiores. Então, sempre que Deus faz uma promessa, tem o tempo de espera e o tempo de provação. Uma outra coisa, sempre para cumprir uma promessa, Deus vai permitir as oposições. Deus vai permitir os desafios. Olha o que diz em João capítulo 10, versículo 10. Diz assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então, Deus não veio para roubar nem para matar e destruir. Pelo contrário, se tem destruição, se tem roubo e se tem morte, isso não é de Deus. Tem pessoas que já não sonham mais. Os sonhos morreram. Tem pessoas que já não, sabe, já não tem uma esperança de viver promessa, de viver algo de Deus, porque a sua fé já foi destruída, né? Deus não tem nada a ver com isso. Se você está vivendo sem expectativa, talvez você foi roubado na sua fé. Se você está vivendo, sabe, com os seus sonhos já morreram, talvez algo foi tirado de você. Talvez uma promessa, uma conexão com o Espírito Santo. Deus não tem nada a ver com destruição, nem com roubo, nem com morte. A Bíblia diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Porém, Deus vai permitir os desafios. Deus vai permitir os desafios para fortalecer a nossa fé. Agora, se você está dando ouvidos, se você está andando com pessoas, presta atenção, tem uma resposta de Deus para você aqui, Eric. Se você está andando com pessoas ao seu redor, pessoas negativas, pessoas que têm dificuldade de entender o mover de Deus, pessoas que, sabe, às vezes têm uma incredulidade disfarçada de sabedoria, ou seja, pessoas que estão falando errado para você, né? Está falando diferente daquilo que Deus tem para você, sabe? Uma pessoa veio me contar, ela recebeu uma promessa de Deus, aí outra pessoa começou a dar sua própria opinião sobre a promessa, né? Ela começou a dar uma própria opinião sobre a promessa, e aquilo começou a afetar. Seja bem-vindo, Janilson.
ela começou a dizer, olha lá, Osmar Graziella, glória a Deus, Sueli Pessikoski, você que tem dificuldade de falar em línguas, novas línguas, fala o nome da Sueli rapidamente por 3 vezes, você vai ser batizado no Espírito Santo e falando em línguas, né? Deixa eu ser alegre, né? Vamos embora. Olha lá. Então, o que você ouve vai afetar, o que você ouve vai afetar diretamente, vai influenciar diretamente o que você crê ou o que Deus falou para você. Sabe, uma vez eu me lembro que eu contei, não tudo, mas eu contei uma pequena parte de algo que Deus tinha falado comigo. Sabe, uma das piores coisas que eu já fiz na vida inteira, né? E aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa arrasado. Faz muitos anos já, né? Foi uma grande experiência. A fé ficou mais forte ainda. O que Satanás usou para destruir, Deus usou isso para me levantar ainda mais, porque é Ele quem nos levanta. Nele nós podemos ser alguma coisa segundo o propósito dele. Sem Ele não somos nada. Olha lá. E aí o que aconteceu? Deus usou uma criança, Deus usou um dos meus filhos, que estava aprendendo a escrever, e ele escreveu sem saber o que ele estava escrevendo, ele escreveu o que Deus tinha falado comigo, ele escreveu exatamente, minha mãe está aí na live hoje, olha lá, pastora Neiva Matos, olha lá, tá vendo? Glória a Deus, Neiva Matos Godinho. Então presta atenção, Deus usou o meu filho, e ele escreveu exatamente o que Deus havia falado comigo. Agora, você vê, o que você ouve você deve tomar cuidado com isso. Às vezes você está ao redor de pessoas que elas não fazem por mal, mas elas não entendem às vezes do que estão falando. Ou às vezes elas falam, não, vou falar isso aqui para você não se frustrar, para você não sair da presença de Jesus. Por isso que eu gravei o vídeo já, como ter raízes profundas em Cristo. Né? Eu já gravei esse vídeo aqui hoje, vou deixar no primeiro comentário fixado. Então o que acontece? Inevitavelmente, até o cumprimento da promessa, vai ter oposições e desafios, né? E tem oposição que é de demônio mesmo, mas tem oposição que também, que são pessoas na fraqueza delas, e são pessoas também na sua carnalidade, né? Na maldade do coração, deixou o diabo entrar mesmo, né? Então, como nós vamos nos proteger disso? A Bíblia fala sobre estarmos escondidos com Cristo em Deus. Nós precisamos o quê? Manter um relacionamento com Jesus e também, manter as nossas declarações. Lá no livro de Ezequiel fala, profetizei conforme a ordem recebida. Profetizei conforme a ordem recebida. Então, quando Deus te dá uma ordem para profetizar, você não está profetizando o que você quer para a sua vida. Você está profetizando o que Deus quer. E é isso que é o desafio. Muitas vezes, você está crendo em algo que não é da sua cabeça. Deus que prometeu aquilo para você. Então você sabe, às vezes a gente tem a necessidade, até determinado ponto da vida, a gente tem a necessidade de compartilhar, de falar. Só que isso isso pode atrair demônios para a sua vida. Eu sei que é forte, mas eu vou falar. Em Salmo 34, 19, olha o que diz aqui. E aí você vai vencer? Você vai. Mas vai ter mais batalha. Talvez era para ter menos. Aí você contou. Você estava lutando com alguns ali e já estava vencendo. Em Cristo Jesus nós já somos vitoriosos. Só que aí você fala que não deve e entra em problema desnecessário. Deus está conversando com gente aqui. Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você vai ver que José sonhou um sonho. Ele contou para quem? Para os seus irmãos. E a Bíblia diz assim, e por isso o odiaram cada vez mais. Cada vez mais. Eu não queria falar essa palavra essas horas da noite, ou se você vai pegar gravado depois, mas Deus estava falando aqui para mim. Deus estava falando comigo aqui. Tem gente aqui que está errando. Por que não rompe? Por que não acontece? Primeira coisa, essa não é a pergunta. A questão é, você está fazendo o que Deus pediu? Então, independente do resultado, se é um resultado menor, se é um resultado, glória a Deus, Eric, se é um resultado menor ou se é um resultado maior,
A questão não é essa. A questão é, Deus te pediu para fazer isso? Deus te pediu para fazer isso? Deus te pediu para fazer isso? Se Deus te... com coisa pequena Deus faz coisa grande, hein? Com coisa pequena Deus faz coisa grande. A mente de Deus não é igual à mente do homem. Com coisa pequena. Olha que o Espírito Santo está tocando. Eu senti a unção fluindo aqui. Tem a unção está pegando alguém aí. Com coisa pequena Deus faz coisa grande. A questão não é ser grande ou pequeno. Ser grande é bom. Não tem nada contra o grande. Mas a questão é se Deus te pediu para fazer. Quando Deus te pede, até coisa que você fala, nossa, mas eu vou fazer, mas eu não estou entendendo muito bem. Quando Deus me deu o canal aqui para fazer, eu relutei, na verdade eu relutei por uns 8 anos, gente. Ainda bem que Deus é misericordioso e vai usar isso para uma experiência, né? Mas sabe, eu relutei para fazer, eu já vinha pregando e o Espírito Santo tá agindo de uma maneira poderosa, muitas pessoas vindo para Jesus. Eu estava dando palavra de revelação em 2011, 2013, nem sabia que tinha dom. Aí 2016, 2017, 2016 começou a acontecer algo mais poderoso, mas 2017 Deus falou comigo sobre o meu chamado. Estou entendendo. E sabe o que aconteceu? Eu falei, não, acho que eu vou estudar um pouco mais. Aí passei por diversas escolas bíblicas, fiz escola de ministérios, e sabe, continuei pregando na igreja e ministrando louvor, mas não achava que isso era para mim. Você está vendo? A unção já me pegou aqui. E sabe o que acontece? É que se nós não estivermos conectados, se nós não dermos importância ao que Deus fala conosco, então você vai ficar dando ouvido para qualquer um ao seu redor. Às vezes uma pessoa ruim mesmo. Às vezes uma pessoa ruim. Teu coração ruim, não quer ver você viver propósito de Deus. Mas às vezes a pessoa também não é ruim. Às vezes ela só não... Você quer fazer outra pessoa entender aquilo que nem você entendeu direito. Você quer que uma pessoa entenda algo que Deus falou com você. Não é verdade? Então às vezes a pessoa também não é ruim, não. Às vezes a gente é que precisa entender, amadurecer, entender que Deus falou isso com você. Então o que Deus falou com você, faça. Se Deus não mandar parar, você não para. Como saber se algo é de Deus para a sua vida? Como saber se algo é de Deus para a minha vida? Você tenta parar e não consegue. Tem isso na Bíblia? Tem. Jeremias falou, quando eu digo que eu nunca mais vou mencionar, não vou falar no seu nome, sabe, tem um fogo que arde nos meus ossos, tem um fogo que vem na minha estrutura e não me deixa parar. Você está vendo isso? Sabe, eu declaro que o fogo de Deus, a paixão, está vindo sobre a sua vida. Se Deus te pediu para fazer um negócio e Deus não mandou você parar, então entra tu no querer de Deus. Se Deus ainda não mandou você parar, então você vai e vai até o final. Deus mandou você parar com esse negócio? Não mandou? Então vai até o final. Deus mandou você trocar de igreja? Não mandou? Então vai aí até Deus mandar. Se Deus não mandar, você vai continuar aí. Deus mandou você sair aí dessa empresa? Deus mandou você sair desse negócio? Não mandou. Mas Ele mandou você entrar? Então você vai até o final. Por quê? Porque muitas vezes, como nós falamos, Deus está provando, Deus está testando. Você está ouvindo isso? A primeira coisa é o tempo de espera e de provação. A segunda coisa que nós estamos falando hoje é a oposição e os desafios. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Sabe? E agora também vai chegar uma etapa nova na sua vida. Sabe qual é a etapa nova? A etapa nova é quando o riso, sabe? Não que você precisa ver promessa cumprida para sorrir. Não. Mas sabe, você vai sorrir de boca cheia. Você está vendo? Olha lá, a resposta de Deus para mim. Eu ia deixar uma gravação para vocês hoje aqui, ia orar e deixar uma gravação. Deus falou comigo, não, você vai entrar ao vivo. Sabe? Porque a unção está conectada, tem uma frequência celestial. Sabe o que é frequência? Nas dimensões celestiais. Tem um anjo aqui, agindo para fazer cumprir cada palavra. E tem a unção viva de Deus. Tem casos aqui que são tão sérios de incredulidade, que o anjo sabe, tem um anjo te protegendo sim, mas tem uma unção, tem um poder de Deus entrando na mente, tem o poder de Deus tocando no coração. Sabe, Deus traz alguém aqui para dizer que Ele vai cumprir uma promessa de 3 anos, promessa de 10 anos,
promessa desde quando você era criança. Tem gente aqui que desde 7 anos de idade tem promessa de Deus. Tem gente aqui que desde criança tem promessa e Deus está falando, ó, eu vou executar. Deus está falando aí, ó, eu vou abrir as portas. Deus está falando aí, eu vou cumprir. Deus está falando, já há um decreto. Deus está falando, eu não mudei de opinião. Deus não mudou de opinião naquilo que Ele falou com você. Você está vendo? Sabe, mas é tão impossível. Pois é, se fosse possível, não precisava da intervenção de Deus. Se fosse possível, talvez você faria só no seu poder pessoal. Você está entendendo que eu tô... Nós dependemos de Deus em tudo. Nós dependemos de Deus em tudo. Até para respirar, se nós estamos aqui, é dependência total de Deus. Mas tem coisas, sabe, que você vai precisar de algo a mais para acessar, para vencer e para seguir em frente e viver o que Deus tem na sua vida. Então presta atenção, Números 23, 19. Olha como essa versão fala. Não falei eu e não o cumprirei? Não o determinei eu e não o executarei? Sabe? Eu declaro execuções divinas. Acontecimentos divinos chegando na sua vida. Aquilo que o inimigo usou para te destruir, aquilo que o inimigo usou para te trazer uma incredulidade, um acontecimento da terra, Deus está falando, vai ter uma execução celestial. Eu vejo Deus assim, dando ordem para anjo. Tem anjos saindo assim para fazer cumprir palavra. Tem anjos ministradores. Tem, sabe, todo tipo aí de promessa vai cumprir na sua vida. Você está ouvindo? A Bíblia fala que Deus envia os seus anjos poderosos para fazer cumprir a sua palavra. Tem a palavra escrita de Deus, tem a vontade geral de Deus, o propósito geral de Deus. Mas no propósito de Deus, Ele conta com você. Ele conta comigo. Você está vendo? Olha aí, a resposta não vem no tempo errado. A resposta vem no tempo certo. Deus faz a promessa, mas a execução vem na hora exata. Olha o que diz Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Alinhamentos divinos. Sabe o que Deus está falando comigo? Tem alguém aqui no nosso meio agora. Você acha que Deus não revela, né? E Deus está falando aí, Tem alguém que está aqui nessa live agora. Tem alguém que Deus está falando, você está aqui nessa live agora. E Deus está falando comigo que Ele falou com você no dia de hoje sobre Davi. Deus falou com você no dia de hoje sobre Davi. Deus falou com você no dia de hoje sobre Davi. Se Deus te chamou como um Davi, não queira ser um Saul. Você está ouvindo isso? Se Deus te chamou como um Davi, não queira ser um Saul. Continue sendo Davi. Porque tem pessoas que Deus chama pequeno, aí Deus começa a revelar uma coisa grande, aí começa a se perder. Começa a ser guiado pela sua própria mente. Sabe? Perde a direção de Deus e começa a querer fazer o que quer. Deus não vai avalizar isso. Deus não está em coisas que você não está deixando Ele trabalhar. Se Deus te chamou como Davi, continue um Davi. Se Deus te chamou como um Davi, continue um Davi. Porque Saul foi escolhido, presta atenção, Saul foi escolhido pela sua aparência. Saul foi escolhido, foi uma escolha que veio também através do povo, mas Davi foi uma escolha do próprio Deus. O profeta Samuel chega e fala, quem será que desses aqui Deus vai escolher? Ele estava olhando o olhar natural. Aí Deus fala, não é esse. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Tem gente que Deus começa a exaltar, tem gente que Deus começa a liberar unção. E você fala, nossa, aquele ali, nunca esperei isso dele, nunca esperei isso dela. Por quê? A gente só vê a aparência, a gente só vê o que os nossos olhos físicos veem. Mas Deus vê mais profundo. Você está vendo? Olha lá, Deus falou comigo hoje sobre Davi. E tem mais gente aqui. Tem mais gente aqui. Escuta bem. Se você continuar sendo um Davi, Deus vai te honrar. Se você decidir ser um Saul, então vai ter consequência. Vamos orar?
Se você tem seu pedido de oração, coloca aqui. Eu tenho o meu pedido de oração. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Diz 1 Tessalonicenses 5:24. Sabe, gente, já é a última hora, sabe? Jesus já está às portas. Jesus já está voltando, né? E não tem tempo mais de ficar entrando em batalha errada, ficar perdendo tempo, né? Não tem tempo mais de ficar com... Eu vou falar, não tem tempo mais de ficar com picuinha, não tem tempo mais de ficar com palhaçada, né? Você está servindo a Deus, então serve a Deus. Você não está, então é tempo de se converter. Não é verdade? Se está servindo a Deus, serve a Deus. Se não está, se converte. Por quê? Porque tem um propósito maior. Eu não quero fazer nada na minha vida que não tenha ligado a um propósito maior. Não esteja ligado a um propósito maior. Sabe? Que não esteja ligado a um propósito de eternidade. Você está ouvindo isso? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? Fala assim comigo, fiel é o que prometeu. Escreve aí, fiel é o que prometeu. Escreve assim, fiel é quem me chamou. E fala assim, e no seu tempo ele vai executar. Eu declaro execuções divinas. Execuções divinas. Tem liberação de anjos aqui. Esses dias Deus tem mostrado uns anjos aí, sabe? Uns anjos aí que estão lutando batalha. E também tem uns anjos aí, ó, que estão vindo com mensagem. É o ministério dos anjos. Não se escandaliza, não. O ministério dos anjos é bíblico. A Bíblia fala que Deus, que anjos são seres ministradores, que eles vêm para auxiliar os que herdaram a salvação. Você está ouvindo isso? Então, estude o ministério dos anjos, se você tem problema com isso. Então, vamos orar. Se você tem o pedido de oração, não colocou ainda, coloca, eu tenho meu pedido de oração, haverá uma resposta sobrenatural em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu via pessoas fazendo viagem aqui. Eu sei que tem gente da minha família fazendo viagem. Mas eu vi alguém aqui, ó, como se fosse já com bagagem, preparando para a viagem. E eu vi o Senhor dizendo que Ele vai honrar a sua história. Ele vai honrar a sua obediência. Ele vai honrar a sua fidelidade a Ele. Eu vi o Senhor dizendo que Ele vai honrar a lealdade. Ele vai honrar a lealdade. Eu vi a palavra lealdade. Eu vi a palavra... Olha como o Espírito Santo está te tocando aí. Eu vi uma pessoa aqui, eu vi alguém já com a bagagem. Isso pode ser algo espiritual, que está falando de uma mudança, para você continuar sendo ou se tornar uma pessoa leal. Mas eu vi o Senhor dizendo assim, ó, que Deus vai honrar a lealdade de alguém. Deus vai honrar a fidelidade de alguém, porque Deus é fiel. Mas será que nós somos fiéis também? Quantas vezes nós somos infiéis? Deus é fiel, então vamos ser fiel assim como Ele é fiel. Fidelidade é o caráter de Deus. É uma das características do caráter de Deus. Eu estava ouvindo uma mensagem um tempo atrás, e uma pastora já de idade, ela falou assim, meus irmãos, Deus é fiel. Aí todo mundo, glória a Deus. Aí ela falou assim, mas será que nós também somos fiéis? Deus é fiel. Pronto, Deus é Deus, Deus é fiel. Mas será que nós também somos? Que o Senhor nos ajude, nos alcance, nos transforme a cada dia, em nome de Jesus. Que poderoso. Vamos orar agora. Tem coisa aí, ó, que Deus está agindo no seu coração, tem coisa que Deus vai fazer, e você está no caminho dos milagres. Sabe? Se você tem uma sensação dentro de você que você vai viver algo de Deus, que você nasceu para algo maior, talvez isso seja um dom espiritual na sua vida, e talvez isso também, com certeza isso é Deus te chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. Então, se você tem essa sensação de que Deus tem coisas grandes na sua vida, eu quero declarar que alguns aqui estão recebendo dons espirituais e outros estão recebendo ouvidos sensíveis para discernir o que o Espírito Santo está falando com você. Você está ouvindo isso? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom?
eu vi o Senhor dizendo aqui que tem uma impartição para acontecer agora. O que é isso? Uma transferência de unção. Mas como a transferência de unção? Rakadarabassá, Shokatarabasobriandecou. Como a transferência de unção vai se sustentar? Você pode receber uma transferência de unção aqui, fluir em algum dom, ou receber uma habilidade de Deus para lidar, né, no seu trabalho, ou alguma coisa Deus pode fazer, uma sabedoria divina, um poder, dons de revelação. Mas para manter a unção, só no relacionamento. Você está vendo? Deus está nos chamando para a intimidade. Você está ouvindo isso? Então recebe o que é seu. Estende a mão aí. Deus está ativando dons espirituais. Jesus, não sou eu que estou fazendo, é Jesus que está liberando dons espirituais aqui. Tem pessoas aqui que vão começar a receber palavra da parte de Deus, vão começar a receber revelações de Deus. É Jesus. Toda obra das trevas é cancelada, o sangue de Jesus está cobrindo essa palavra, o sangue de Jesus está cobrindo a vida de cada um aqui, e você vai receber algo que é de Jesus. Você não está recebendo algo que é de homem, você está recebendo algo que é de Deus. Fala assim: eu recebo em nome de Jesus. Fala assim: Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que decidiu nos incluir nas suas promessas. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que faz promessas. O Senhor é um Deus que nos prepara para a promessa, mas o Senhor também é um Deus que cumpre promessa. O Senhor tem um propósito maior em cada promessa que o Senhor realiza, que o Senhor nos faz. A tua palavra diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Obrigado porque o Senhor tem revelado tudo aquilo que nós precisamos conhecer. Pai, venha fortalecer a cada um aqui nos tempos de teste, de provação, e nos tempos onde o Senhor vai fazer já alguns milagres, mas o Senhor está sinalizando que existe mais, que existe algo maior. Pai, tem pessoas aqui que o Senhor já começou a operar com coisas menores, mas eu sei que o Senhor tem coisas maiores. A tua palavra nos mostra que o Senhor muitas vezes pode nos testar no mínimo para nos colocar no muito. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Pai, nos ajuda a ser fiéis no pouco. Pai, também tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes erramos, muitas vezes não conseguimos, mas a tua misericórdia nos alcança, a tua graça nos capacita. Pai, no nome de Jesus, todo espírito de acusação sobre pessoas aqui, que batem retirada em nome de Jesus, todo pensamento de acusação, autoacusação, eu peço que o Senhor venha com o teu espírito transformar, mudar e habilitar a cada um aqui para viver tudo que o Senhor tem. Pai, eu oro agora sobre os enfermos. Peço que o Senhor venha curar os enfermos de alma, questões emocionais, e também os enfermos no corpo físico. E obrigado porque com essa palavra, nesse ambiente espiritual, todo mal já bateu em retirada. Pai, obrigado pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua presença que a partir de agora está trazendo libertação. Libera a tua unção, o teu poder sobre cada um que está aqui. E protege agora do alto da cabeça até a planta dos pés, protege no espírito, na alma e no corpo, e cumpre a tua palavra, a tua promessa sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Pai, dê sabedoria para que nós possamos lidar com os desafios, com as situações difíceis para nós, oposições, mas que isso também venha como algo que vem para nos habilitar, como algo que vem para nos preparar para aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Eu vou declarar na sua vida, Deus vai cumprir cada promessa que Ele fez para você. Sabe, está chegando o tempo determinado de Deus. Está chegando o tempo de novos tempos e cumprimentos de promessa. Eu via como se fosse uma placa, novos tempos, novos tempos. Deus está trazendo esses novos tempos, sabe? A resposta está chegando no tempo certo. No tempo certo o Senhor fará bem rápido o que te prometeu. Alguns aqui, pode ser que o tempo perfeito de Deus já é hoje para você. Outros aqui, mais alguns dias ou mais alguns tempos. Mas o fato é que aquele que prometeu é fiel
para cumprir na sua vida. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24, sabe? Deus está levantando Davi, Deus está levantando o José, Deus está levantando todo tipo de pessoa aqui que ele fez uma promessa para você. Você está ouvindo isso? Sabe, às vezes a gente é Abraão, às vezes a gente é Davi, né? Não é verdade? Com todo exemplo bom você quer entrar nele, né? E Deus está falando aqui comigo. Deus está falando aqui comigo. Deus vai engrandecer o Davi. Se você continuar aí andando com Jesus, procurando, né, andar direcionado por Ele, na presença dEle, Deus vai engrandecer os Davi, sabe? Deus vai usar Esther para um tempo como esse. Olha aí, sabe? Deus está trabalhando de uma forma poderosa, especial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe que Deus falou comigo aqui? Deus está falando comigo que é alguém aqui que tem um dom de profecia. E eu via como se fosse assim, ó, uma energia ou uma unção baixando. Sabe? Eu vou te falar uma coisa aqui. Sabe como a sua unção vai voltar? Né? Lógico, você vai estar passando tempo com Deus. Você vai estar passando tempo com Deus. Mas quando você passa tempo com Ele, Ele recarrega a unção. Aí depois que recarregou, você precisa liberar a unção. Ah, mas como libera a unção? Profetiza. Ora por alguém. Ah, mas não tem ninguém aqui para orar. Ajoelha onde você está. Começa a interceder por alguém à distância. O filho do oficial do rei nem estava no ambiente onde Jesus estava, lá em João capítulo 4. Mas à distância a unção pegou o filho do oficial do rei. Você está ouvindo isso? Eu declaro que a unção à distância, você vai orar por alguém e a unção vai pegar alguém a quilômetros de distância. Até se estiver no outro continente, a unção vai lá. Quando alguém dobra o joelho para orar, você está ouvindo? Sabe o que vai acontecer? Sabe, tem unção que já vai do jeito que Deus quiser mesmo, né? Tem unção que você fala aqui, a unção já é liberada lá, porque Deus está em todo lugar, né? Onisciente, onipresente, onipotente, onisciente, onipresente. Glória a Deus, né? E tem coisa também que Deus vai enviar o anjo com a resposta, Deus vai enviar o anjo para dar livramento. Você está ouvindo? Quando tem joelho dobrado. Sabe, eu vou falar uma coisa para você, às vezes até a questão é você orar, até se você orar deitado. Né? Você vê? Tem gente aqui que está negligenciando o poder da oração. Você está ouvindo? Não negligencia não, porque Deus vai fazer coisa grande e não é coisa pequena através da sua oração. Porque tem coisa que o médico faz, tem coisa que o advogado consegue fazer, mas tem coisa, graças a Deus, Deus é bom. Obrigado pelo médico, pelo advogado, obrigado, né, por esses profissionais, mas tem coisa que é coisa só para Deus. Eu vou falar. Sabe que Deus está me dando uma visão aqui agora? Deus está falando comigo aqui, ó, que o inimigo estava tentando contra o casamento de alguém. E já havia um decreto maligno. Porque Deus falava comigo que foi feita uma obra pesada contra um casamento aqui. E eu via como se fosse uma carta de divórcio ou algo assim, sabe? Mas Deus está falando que nesse tempo de oração, olha como Deus está te tocando. Nesse tempo de oração, Deus está cancelando. Quem fez perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu os utensílios, perdeu tudo lá que fez. Porque Deus está cancelando agora um decreto contra o casamento. Deus está cancelando agora um decreto contra o casamento. E Deus está falando aí que vai haver uma restauração. Porém, você precisa continuar na presença de Jesus. Tem gente que vem de longe, fala, ora para mim, né? E tem gente de perto também, né? Aí Deus dá a palavra e Deus fala, continua na presença de Jesus. Continua firme com Jesus. Aí a pessoa fica dando brecha. Sabe, está andando ali com Jesus, recebeu a palavra, recebeu o livramento, depois se afasta de Jesus. Aí vai vir, né? Aí complicou a história, não vou nem falar o que pode acontecer, né? Mas escuta bem. Deus está fazendo a parte dele. Agora, a nossa parte
é permanecer com Jesus, escondidos com Cristo em Deus. Gente, eu vou declarar o Salmo 91 aqui. Deus é bom. Deus falou comigo há mais de um ano e falou esses dias de novo, né? Eu às vezes declaro só para mim, mas eu vou declarar aqui e nós vamos agradecer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece com o seu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pegou isso, ó? Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei e protegerei, porque conhece o meu nome. Então, se apegue a Deus com amor. E sabe, você está protegido, você está guardado em nome de Jesus. Você está ouvindo? Porque quando nós estamos em Cristo, nós estamos andando na vontade dele. Então isso também já está evitando problema na nossa vida, está evitando ataques espirituais, problema, né? Se você já está andando no caminho certo, vai ter oposição natural. Mas Deus vai estar com você. Agora, se saiu do querer de Deus, aí a coisa ficou complicada. Mas dá tempo ainda para você, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi o Senhor visitando Botucatu. Olha aí. Teu nome tem poder, Jesus. Sabe, eu vi a cidade Botucatu aqui. Não sei se tem alguém aqui dessa cidade, ou se alguém nasceu nessa cidade, mas eu vi um documento escrito Botucatu, e eu creio que Deus está liberando uma grande vitória, né, na sua vida espiritual. Deus está despertando a sua fé de volta, Deus está despertando a sua fé, porque tinha um esfriamento espiritual. Isso aí veio algo aí satânico para matar a sua vida espiritual, esfriar você na fé. E Deus está visitando agora a cidade de Botucatu com grande poder, com grande graça e misericórdia, em nome de Jesus. Deixa aqui, se você é dessa cidade, deixa aqui nos comentários, em nome de Jesus. Eu senti a unção fluindo aqui, ó. Eu vi uma placa assim, ó. Vi uma placa, entra à direita, né? Uma viagem no Espírito. Olha lá, a glória de Deus já desceu aqui na minha casa. Glória a Deus. Aí, né? Glória a Deus. Gente, que especial. Glória a Deus. Olha lá. Estamos sempre aqui. Quando? 11 da noite, 5:30 da manhã e essa semana 6 da tarde. 6 da tarde. Eu estou adaptando aqui os horários mais uma vez, né? Começou as aulas, essa coisa toda, né? Mas esses horários, 11 da noite, 5:30 da manhã e às 6 da tarde. Dia de culto, às vezes eu vou entrar um pouco depois, né? Para entrar ao vivo com vocês, tá bom? É isso, gente. Das 11, né? Das 11 da noite. Olha lá. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Até o nosso próximo encontro. Até lá.